Jai Gurudev. Vocês podem me ouvir bem? Ok. Então vamos começar. Eu tô impressionado que a gente tá tão pontual assim. Não esperava por isso. Om. 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 Agnati mirandhasya jnana jana shalakaya chakshurunmilitam yena tasme shri gurave namaha. He Krishna Karuna Sindhu Dinabandhu Jagatpate Gopesha Gopika Kanta Radha Kanta Namostute Tapta Kanchana Gourangi Radhe Vrindavaneshwari Vrishabhanusute Devi Pranamami Hari Priye. Hare Ram, Ram Ram Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna Hare Hare. Yakundendu Tusharahara Dwavala, Yashubhravastravita, Yavina Varadanda Manditakara, Yashveta Padmasana, Yabrahma Chuta Shankara Prabhitibi, Devye Sava Mandita, Samam Patu Sarasvati Bhagavati, Bhudi Pradam Sharade, Bhudi Pradam Sharade. Jai Gurudev. Ok, estamos todos aqui para uma partilha sobre nossa vida com Guruji e sobre a prática da devoção, que é uma das coisas mais importantes, um dos tópicos, sem dúvida, mais importantes que nós devemos abordar, assim, no caminho Vaishnava, no caminho espiritual. Mas eu gostaria de tentar fazer essa partilha de hoje de forma bem, como se diz, interativa. Eu não gostaria de falar por 1 hora e depois talvez ouvir perguntas. Mas se vocês tiverem perguntas ou alguma coisa muito válida a acrescentar, ahm, escrevam no chat, eu vou ficar com o chat aberto, ou coloque a mãozinha para cima aí do Zoom. E a gente vai tentar fazer isso de forma mais interativa, mas então, eu não estou apegado ao que eu preparei para esse toque, porque eu preparei um pouquinho. Se a gente vai para uma direção bem diferente, a gente vai para essa direção bem diferente. Ok? Importante a gente conversar, porque tem muito tempo, na verdade, a última conversa que eu tive com vocês ainda foi quando? No Bhakti Papo, talvez em 2020. Então tem muitos anos. A gente devia fazer isso com muito mais frequência. Ok. Concordo. Então, a devoção espiritual é um elemento da espiritualidade que a gente encontra em vários caminhos espirituais, né? Não é necessariamente exclusividade da Bhakti Yoga e do Vaishnavismo ou do caminho de Guruji, da Bhakti Marga. Mas existem coisas muito especiais no nosso caminho. Não seria errado da nossa parte a gente falar que a forma que os nossos acharyas, gurus, mestres foram a fundo e estudaram a devoção e o objetivo da devoção e as consequências de uma devoção pura no objetivo correto é de uma profundidade que não foi encontrado em qualquer lugar. Todo mundo que tem um pouquinho de dificuldade de ver a diferença e entender a profundidade disso só precisa realmente ler um pouquinho mais de Bhagavad Gita, um pouquinho mais do trabalho de Ramanuja e, logicamente,
os satsangs de Guruji. Guruji, quando a gente estava nos dias do Maurício, 2 anos atrás, ele falou que o devoto tem que ficar ouvindo e ouvindo de novo e de novo os satsangs até que tudo entre na cabeça e fique natural para você. Eu lembro que uma vez eu tive um professor de música em um seminário na UFBA, no Brasil, na Bahia, e ele falou: se você pratica música por 1 hora, você tem que ouvir música por 2 horas. Se você pratica música por 5 horas, você tem que ouvir música por 10 horas. Porque senão você não é um artista, você é um autista. Sem querer falar mal dos autistas, perdão, mas vocês entenderam. Porque a gente tem que absorver o que tem de bom e depois aprender e colocar pra fora. Se a gente não tem a referência dos outros grandes Vaishnavas, dos santos, dos grandes colegas da Sangha, das palavras de Guruji, do Srimad Bhagavatam, do Bhagavad Gita, a gente não tem ainda é, conteúdo suficiente dentro de nós. A gente ainda não tá cheio, a gente não tá transbordando amor e devoção ainda, porque a gente tá lidando com aquele pouquinho que tem dentro da gente descoberto, né? Porque lógico que lá no nosso íntimo tem muito mais. Mas então, a gente tem que, antes de qualquer coisa, temos que fazer com que seja algo natural o estudo da devoção e entender a devoção. Por muitos anos, os devotos da Bhakti Marga, com Guruji, não tiveram praticamente nada de conhecimento teórico de filosofia. Era algo muito pouco. O Guruji tocava aqui e ali. Era muito pouco. Os devotos mais antigos aqui, tipo Keshini, Madhudasi, o que vocês podem falar? Que Guruji não ficava falando num discurso sobre Bhagavad Gita. Ele falava de amor e cantava. E ele fazia menção. O Guruji é tão perfeito que ele fazia menção. Tudo que ele é profundamente hoje, ele fez menção no passado. Tudo. Mas ele primeiro deu experiências para os devotos. Ele passou muitos anos dando experiência direta de que ele não é um ser humano normal. Deu experiências de devoção, deu experiências milagrosas, deu coisas que mudaram a vida de todo mundo. E depois, anos depois, coisas aconteceram aqui no ashram. E o Guruji falou: agora é hora de dar conhecimento com profundidade. Geralmente, nos caminhos espirituais, a gente busca o conhecimento para, através do conhecimento, a gente ter uma experiência. Mas com o Guruji é exatamente o contrário. Porque ele. Você não tem que estar perto dele fisicamente, mas ele vai te dar essa experiência. E depois, a gente tem que ser esperto o suficiente para estudar, ler um pouquinho, e a gente vai colocar essa experiência num patamar muito maior e vai entender tudo com muito mais profundidade. A gente vai reconhecer quem Guruji é de verdade através da experiência com as lentes dessas escrituras antigas. E a devoção vai deixar de ser algo simplório. Devoção pode ser simples, mas nunca é simplória. Né? Na verdade, essa é a coisa mais difícil da devoção. Eu falo a mesma coisa quando eu dou aula de Kirtan. O maior problema do Kirtan é que é simples. E a mente humana quer complicar as coisas. Então, quando alguém fala, só cante o nome de Deus, e você tem tudo no nome de Deus, a pessoa não quer acreditar. Porque parece muito simples. Mas apesar de ser simples, a atitude correta tem que ser encontrada. A gente tem que ter essa atitude correta para que os frutos realmente venham, né? Vocês sabem que como foi que o Srimad Bhagavatam foi escrito? Veda Vyasa, ele já tinha escrito, transcrito todas as escrituras principais, né, do hinduísmo, do Sanatana Dharma. Então, todos os Vedas já tinham sido escritos por ele, e todos os Upanishads e muitas outras escrituras. E ele mesmo tendo vivido não sei quantos anos e escrito tudo isso, ele não se sentia satisfeito internamente. E ele que é um avatar parcial de Vishnu, né, de Narayana. Só que ele estava meio depressivo, ele não se sentia bem. E ele ficou se perguntando, ele sentou em meditação e se perguntou: meu senhor, por quê que eu não estou bem, mesmo depois de escrever todos os Vedas, muitos Agamas, todas as escrituras que tem, sabe, que explica toda a relação da alma com a supra-alma, né, com Deus.
sabe, todos os planos materiais, espirituais, tá tudo explicado, sabe? Práticas devocionais, práticas yagna, tá tudo que o ser humano precisa, teoricamente, já estava escrito por ele. Mas ele não estava feliz. Então, ele começou a rezar, e quando ele rezou, Narayana, Mahavishnu, em vez de aparecer diretamente para ele, mandou um dos seus braços direitos, um dos é, associados de Deus mais próximos, que é o Narada Muni. Vocês já ouviram falar com certeza no Narada Muni. Narada Muni se aproximou de Vedavyasa e perguntou: qual o seu problema? O que você tem? E Vedavyasa disse: eu escrevi tudo isso e eu me sinto ainda depressivo, eu me sinto triste, eu não estou satisfeito. E eu sou como um mestre espiritual e eu tenho todo esse conhecimento supremo, mas algo está faltando, eu sei que algo está faltando. E é isso, nesse momento, que o Srimad Bhagavatam, na verdade, começa. Porque esse é o verso 1, canto 1, livro 1, capítulo 5, verso 8, que o Narada Muni fala para ele. Você está assim porque você, na verdade, ainda não falou de forma clara, simplesmente, sobre as glórias supremas e maravilhosas de Deus, de Narayana. A filosofia que não satisfaz esse desejo transcendental de a gente falar da beleza de Deus, do amor de Deus. A filosofia que não toca isso é useless, como é que é? É inútil. Então, falta você falar de devoção. Falta você falar de do amor e da beleza de Deus. Então, foi aí que o Vedavyasa revisitou, com os métodos yogis dele, diversas encarnações de Deus, e ele começou a escrever sobre a relação de Deus, e essas manifestações de Deus, com os seus devotos. Acho que no Bhagavatam, se eu não me engano, são 24 encarnações de Narayana, mas o principal do Bhagavatam não é nem Deus, são os devotos e a devoção deles com Deus. Guruji fala que você lê o Srimad Bhagavatam é um processo de purificação para a devoção, porque é a escritura sobre amor e devoção. O Bhagavad Gita vai falar sobre isso aqui e ali. O Mahabharata já estava sendo escrito, já tinha sido escrito quando o Bhagavatam foi escrito pelo Vedavyasa. Mas o Bhagavatam é exclusivamente sobre isso. E ele prepara a gente, né, todos os cantos preparam a gente para o canto 10, para o livro 10, onde existe a vida de Krishna, que é a vida mais doce e mais desafiadora para nossa mente. Não só doce, mas também mais desafiadora para nossa mente humana entender. Então, basicamente, a primeira mensagem de hoje é que se a gente quer entender a devoção na prática, a prática da devoção espiritual e o que isso traz pra gente, a gente tem que desenvolver não só vontade de ler o Bhagavatam e ler sobre as encarnações de Deus, mas a gente tem que desenvolver um amor profundo por essa escritura. Que Guruji faz a gente ler toda manhã aqui no templo, a gente falar sobre ela. Toda manhã a gente tem que falar sobre ela. Se a gente não desenvolve essa coisa natural, essa relação natural com o Bhagavatam, fica difícil a gente entender a relação natural de amor com Deus. O que o Guruji fala está lá. E o Guruji fala pra gente ir lá e entender o que ele fala. E a gente vai ir lá e vai entender as nossas experiências espirituais de devoção. Então, devoção não é simplesmente parar, rezar e ficar esperando. Tipo, não tem essa digamos assim, te dar um exemplo que vem do cristianismo, por exemplo. Nós somos muito acostumados com a forma de devoção católica, que você recebe o batismo e você está pronto para a vida. Aí você vai de vez em quando, você faz os seus erros, mas você vai e confessa. Mas eles acreditam, tipo, o catolicismo acredita que pelo fato de você ter a bênção e você encontrar um padre de vez em quando, você vai para o paraíso. Você pode fazer mais erro, menos erro, você pode se lapidar mais ou menos,
Mas isso já garante a você uma salvação espiritual. Que é diferente, por exemplo, se você volta mais para os primórdios do cristianismo e você vai para é, alguém está com o microfone aberto, que deveria estar mutado. E você vai para os primeiros santos cristãos da, sabe, daqueles desertos do Egito, tá? Os primeiros santos ortodoxos, Desert Fathers, eles são chamados na igreja ortodoxa. Eles escreveram muitas coisas sobre a relação com Deus e é muito semelhante à experiência de santos hindus, porque a vida deles era baseada em práticas espirituais. Práticas constantes. Sadhana, tipo tapasya. Japa, Kyrie eleison, muito japa, muito autorreflexão e muita devoção para Deus. Muitos poemas sobre os pais do deserto. Muitos poemas sobre a beleza e as maravilhas, né, as glórias de Deus. Então, a mente está constantemente, durante todo o dia, mergulhada nessas glórias. Não é só eu tenho aquela minha obrigaçãozinha e durante o resto do dia eu posso esquecer. Isso não é a vida de um devoto. A vida de um devoto é naturalmente estar pensando sobre Deus. Naturalmente. Então, quando a gente naturalmente pensa sobre Deus, a gente está constantemente vibrando ele. Vocês viram? Eu não sei se vocês viram. Aqui no Ashram ficou um negócio meio famoso. Esse americano que fez um vídeo falando de Guruji recentemente? Não? Eu não sei onde é que eu vou achar esse vídeo agora. Porque eu não quero ficar procurando durante a. Mas vou pedir pra Super Saneshwari me lembrar depois. E eu mando pra vocês. Vocês podem compartilhar em algum lugar interno. É um americano que ele estava. Simplesmente é um cara espiritual. Ele, na internet aí se diz que é um spiritual coach, isso, aquilo. E ele encontrou sobre o Guruji na internet, gostou de Guruji, e ele resolveu fazer japa do nome de Guruji. Então ele fala no vídeo dele de forma bem engraçada que ele fez muito esforço para conseguir pronunciar o nome de Guruji, Paramahamsa Vishwananda, e ele fala com sotaque bem americano, e ele ficou repetindo só isso. Paramahamsa Vishwananda, Paramahamsa Vishwananda. Ficou só repetindo o nome de Guruji. E no terceiro dia, se ele fazia isso muito intensamente, sempre que ele lembrava, ele ficava repetindo o nome de Guruji. Sentava em casa e ficava. No terceiro dia, ele teve uma experiência que a forma que ele descreve é muito louca, né? Muito, muito louca. Ele fala que ele viu o Guruji, tipo, sair de dentro dele. Ele teve a experiência que ele estava sentado e de dentro do coração dele, da região do coração, ele viu o Guruji saindo. Aí o Guruji olhou para um lado, olhou para o outro, meio que olhou para a casa dele, não ficou feliz que a casa estava bagunçada, segundo ele, e saiu. E saiu pela janela, pela porta, não sei. Mas ele falou que foi uma experiência tão real que ele ficou tremendo, assim. E o pessoal veio falar para o Guruji como se ele fosse uma pessoa não aterrada, né? Eu não sei como traduzir isso. Ungrounded. Como é que vocês falam, Jordan? E como uma pessoa, tipo, que tá muito no mundo das fantasias, vamos dizer assim, e vieram mostrar pra Guruji esse vídeo, meio que dando risada do cara. E Guruji confirmou a experiência, desenraizada isso. E Guruji confirmou a experiência. Guruji falou, em vez de Guruji falar, oh, não, é verdade, eu estive lá, Guruji não gosta de falar essas coisas, ele falou, tá vendo o poder do Japam? Quando você recita o nome de Deus, você vibra as qualidades de Deus. Tipo, quando você recita Vitala, Vitala, Om Namo Narayana, as qualidades de Deus se manifestam em você. Por isso que é tão forte assim. Porque o nome de Deus tem todas as qualidades dele. É como se tivesse um telefone direto para ele, mais que isso, na verdade. Então, Guruji confirmou a experiência do cara dizendo que o fato dele ter repetido o nome de Guruji com fé e devoção e inocência, sabe, com pureza, Guruji se manifestou nele. E por isso que a gente tem que fazer tanto japa. Por isso que a gente não usa os nossos nomes espirituais. Por exemplo, nome espiritual, o Guruji falou, é como um mantra também. Quando a gente usa nosso nome espiritual, essas qualidades do nome espiritual começam a vibrar na gente. As pessoas se chamam pelo nome espiritual. E essa vibração ajuda a gente no nosso caminho. O nome que você recebe espiritual não é por acaso, sempre tem
Sempre tem um motivo maior, né? Então, a primeira prática da devoção mais importante é a recitação do nome de Deus. E entender, tentar compreender o poder do nome de Deus. Isso pode ser feito só na forma de recitação de japa ou na forma de kirtan. Pode ser mental, não interessa. Mas a prática constante do nome de Deus. E a prática constante de pensar nele. Que não é tão simples quanto parece. Porque você tem que realmente, como o Gita fala, Krishna fala no Gita, no capítulo 6, 6:36, fala, a mente é muito difícil de ser, como se diz, controlada. É tão difícil quanto o vento, né? Mas com esforço é possível. Então você fala para si próprio, ok, eu vou agora fazer japa o dia todo. Até quando eu não tiver com japa mala na mão, quando eu estiver trabalhando, quando eu estiver dirigindo, eu vou deixar o mantra correndo na sua mente. Vai mesmo? Depois de um tempinho, a gente percebe que a gente não tá mais fazendo isso. A gente já tá envolvido com as coisas do mundo e a gente se perde no mundo por um momento, até que por alguma coisa, por alguma razão, a gente volte. Então, uma intenção forte, uma prática forte é muito necessária para que esse, essa lembrança se torne constante. Isso transforma, eu garanto para você que isso transforma a vida do devoto. Você pensar em Deus, cantar o nome de Deus e fazer japa constantemente transforma a vida do devoto. Todas as dificuldades da sua vida serão mais fáceis se você não esquece o nome de Deus. Se você segura no nome de Deus nos momentos de dificuldade. A ponto que eu lembro que eu tive experiências de questões muito difíceis na minha vida. E nesse momento de dificuldade, a gente conversa muito mais com Deus internamente, né? Quando essa dificuldade passava, eu ficava triste porque eu não pensava mais tanto em Deus, não conseguia mais tanto repetir o nome dele, como eu fazia nos momentos de dificuldade. Cadê aquela devoção que eu tinha? Cadê aquela concentração que eu tinha de ficar sempre pensando e repetindo o mantra porque eu estava desesperado querendo que você me ajudasse? Então, por isso que você vai ler isso também no Mahabharata, mas eu acho que também está reescrito no resumo de Mahabharata que tem dentro do Srimad Bhagavatam, que a tia de Krishna, Kunti, ela pede para Krishna, né? No final da, da guerra, depois de tudo acontecer, ela fala, Krishna, eu tenho um pedido para você. Ele falou, o que é? O que você quiser. Ela fala, me dê sempre problema na minha vida. Porque quando eu não tenho um problema, eu não penso em você. E fico ingrata. Isso é o nível de devoção de um devoto. Assim. Porque a gente tá, geralmente, quando a gente tá no início do caminho espiritual, o que a gente quer é se livrar do problema. A gente quer que Guruji venha para nossa vida para ser um grande salvador da nossa vida mental e material. E, agora eu sou devoto do melhor guru do mundo. Isso significa que eu não vou ter mais problemas, que minha vida material vai estar resolvida, que minha vida familiar vai estar resolvida. E pronto. Então o Guruji, ele foi tipo seria um objeto para nos servir. E não é isso. A gente vai entender que, na verdade, foi sempre ele por trás de tudo. Sempre. Em alguma das formas dele. Tentando ajudar a gente a não esquecer dele. Os problemas são os nossos melhores amigos. Na verdade. Assim como a morte, nossos melhores amigos. Os padres do deserto também, do início do ortodoxismo, escreviam sempre: faça da morte seu melhor amigo. Os santos, os agores, os santos, os yogis da Índia falam sempre: faça da morte seus melhores amigos. Se você não pensa sobre a morte, a vida fica fútil. Você esquece o que é a essência da vida, o que é importante. Se você não pensa que daqui a 5 minutos você pode sair desse corpo, você não vai. A gente não vai fazer um esforço forte o suficiente para estar de bem com o Guru de dentro do nosso coração. Tipo, digamos que a gente paramos para pensar agora. Se nesse momento, agora, Yamaraj, a morte, né, no Brasil, em português a gente chama, é feminino, a morte. Na Índia é masculino. O Yamaraj é a entidade que tem essa função, né, de ajudar as pessoas a desencarnarem, vamos dizer assim. Se ele aparece agora, nesse momento, pra gente,
Pense consigo próprio. Qual vai ser o seu sentimento? Vai ser, ah, que maravilha, Deus. Me leve, porque eu sei que eu vou pra um lugar muito melhor. Ou vai ser, ups, já agora? Tanta coisa eu não consegui fazer ainda. Mas eu não me esforcei o suficiente. Peraí, peraí. Ainda não estão lá. Não, não, não me leve agora não, porque eu ainda não tô pronto. Qual vai ser o sentimento? A gente tem que viver estando pronto pra morrer bem. Com a mente em Deus, cheio de amor. Se a gente não tá pronto pra isso, a gente não tá vivendo bem. Esse é o nível de devoção que a gente tem que viver. Isso é devoção na prática mesmo. A gente amar Deus a ponto que a gente tá pronto pra largar esse corpo e correr pra Ele. Correr pra Ele. Eu já vi também. Tem várias motivações que as pessoas têm pra rezar por esse tipo de coisa, mas já teve situações incríveis com devotos próximos. Que na verdade, quando um devoto sai do corpo, um devoto assim próximo ao Guruji, um devoto de muitos anos, é sempre algo tão bonito assim, sabe? Todas as coisas que acontecem, sabe? E a forma e tal. Vocês não estão fazendo nenhuma pergunta, né? Então isso não era meu plano, não. Eu queria te fazer uma pergunta. Faz. Você falou da leitura do estudo do Bhagavatam, mas eu sou bem leiga, assim, né? Então eu não sei qual que é essa leitura. Isso não faz mal, não. É só perguntar ao Google Guru. Tô brincando. Isso assim, o Guruji tem um comentário do Bhagavatam. Existem, digamos que as três escrituras principais do Bhakti-marga é o Guru Gita, o Bhagavad Gita e o Srimad Bhagavatam. O Bhagavad Gita é a central. E tem um livro pequeno, o essencial, e tem um livro grande. Que tem, tipo, no mínimo uma página de comentário para cada verso, ou 700 versos. E o Bhagavatam é um livro muito grande. Se eu não me engano, são 12 mil versos, sei lá, algo assim. 16 mil versos, eu acho. Tem que procurar. Dividido em 10 livros. E Guruji não fez um comentário completo do Bhagavatam. Guruji, ele selecionou uma semana, ou 8 dias, selecionou as histórias principais do Bhagavatam. Aqui, a Supra Seneshwar está mostrando aqui a capa. Ele selecionou as histórias principais do Bhagavatam, contou e comentou. Mas diariamente, tipo, todas as escrituras, isso é algo interessante, porque muita gente não entende, quando a gente não dá uma estudada profunda nisso, a gente não percebe que tudo dessas escrituras antigas elas sempre foram escritas em versos, em forma poética. Tipo, nada dessas escrituras antigas, nada, foi escrito em prosa. Então, o Bhagavatam é dividido em vários versos, e todos os versos, tudo isso foi sempre escrito com métrica, com rima. Por isso que é tão fantástico, sabe, a escritura, Hindu. De fato, o Mahabharata, que é a maior escritura do mundo, você pode soltar na internet e procurar. O Mahabharata é a maior escritura, o maior livro já escrito pela humanidade. É todo escrito com métrica e rima. Todo, do início ao fim, em versos. Que é muito semelhante ao repente do Nordeste do Brasil, por exemplo. Que você conta qualquer história com métrica e rima, de forma poética. Né? Nada em prosa. E o que é bom? Qual é o lado bom o que os grandes sábios do passado escreviam essas coisas em versos? Porque, porque existe uma métrica, existe um ritmo de leitura e facilita a memorização do verso. Então você memoriza ele muito mais fácil. Você repete, repete e fica na cabeça. Quando você fala Aganati Mirandasya Gana Jana Shalakaya Chaksurun Militam Yena Tasmai Shri Gurave Namaha. Mesmo número de sílaba, tudo termina em A. Né? Mas é uma mensagem que ele estava escrevendo. Ele não estava escrevendo uma letra de música, era uma mensagem por cada verso. Né? Então, o Bhagavatam, ele tem lá para 16 mil versos, se eu não me engano. E ele conta a história dos devotos e das principais encarnações de Deus. Tipo, existem
no Bhagavatam 24 encarnações de Deus. Mas o próprio Bhagavatam fala que existe muito mais do que o livro fala, que Deus se manifesta na Terra mais do que a gente pode falar. E Guruji pede para que a gente aqui no Ashram, por exemplo, em Shri Chaitanya Nilaya, toda manhã a gente seleciona um verso do Bhagavatam, uma pessoa, um leitor vai selecionar um verso e vai falar sobre esse verso e correlacionar com as experiências espirituais de Guruji, ou, no geral, ou história de santos e tal. Então é uma das escrituras que a gente se aprofunda. E o que é mais fantástico é que Guruji, ele está constantemente citando o Bhagavad Gita e de vez em quando citando o Bhagavatam. E o Bhagavatam, como eu falei, são milhares e milhares e milhares de versos, divididos em 10 livros, e o Guruji sempre cita perfeitamente. Número, paraná, e fala o verso. Que é incrível, porque Guruji gosta de ler, mas ele não para ler, estudar e decorar, principalmente Bhagavatam, Bhagavad Gita. Ele lê outras coisas, geralmente. Ele lê muito o Bhakta Vijaya no momento, que são sobre santos, porque ele entra num bhava quando ele lê isso, né? Eu já vi ele lendo, por exemplo, o The Life of Love, sobre a vida desse santo, Radharaman Charan Das, e ele literalmente entrou em samadhi ouvindo e lendo a vida dos santos. Então ele lê o livro por causa disso, mas para estudar e decorar, não. Guruji nasceu com esse conhecimento dentro dele. Para quem estava no Darshan de Belo Horizonte 2014 no Brasil, quem estava nesse Darshan? Darshan Belo Horizonte. Guruji falou naquele satsanga, foi o Darshan satsanga, né? Satsanga foi um dia depois. Primeiro a gente perdeu o Darshan porque a gente ficou dentro da chuva. Não sei. Não, foi 2014 ou 2016 que a gente perdeu o Darshan. Foram dois. Foi o Darshan de Belo Horizonte, o Darshan Foi Satsanga 2016. que foi numa escola. Isso Teve aquele mesmo. campinho de futebol, Escola então. da 2016, não 2014, 2016. Varaha Das fazendo 2017, não, foi 2016 isso. Eu lembro que a gente estava em São Paulo, aí a gente ficou trancado dentro do voo. O voo não quis sair por causa dos problemas com o Guruji por 5, 6 horas. Não podia sair, não podia entrar, até a gente ter que sair, voltar para o aeroporto e literalmente não chegou a tempo pro Darshan. O Darshan mudou pro outro dia e depois teve um satsang. E nesse satsang, isso que eu quero chegar, nesse satsang, Guruji falou, coisa que ele não fala geralmente, ele falou, Mahavatar Babaji me chama de Gyanacharya, porque eu não tenho que aprender as coisas que eu ensino, eu nasci sabendo todas elas. Não sei se vocês lembram disso, mas eu nunca me esqueci. Gyanacharya, Gyana é conhecimento, Acharya é professor. Tanto que, para não esquecer isso, eu fiz um bhajan com essa palavra, com esse nome de... que é o nome de Guruji que não tá nos 108 nomes dele. Guruji fala, Babaji, um dos nomes que o Babaji me chama é Gyanacharya, porque eu não tenho que aprender. Ah, não, na UFMG não foi, isso foi 2018, Vararidade. Que foi que teve todas as coisas lá, todos o seminário e tal, com o Guruji, os professores, isso aqui não foi legal. E só pra fazer uma gracinha aqui, eu escrevi a letra do bhajan, mas eu não escrevi a música do bhajan, quando eu escrevi o bhajan sobre Gyanacharya. Eu fui meio preguiçoso e eu peguei a melodia de Luiz Gonzaga. Eu acho que ninguém no Brasil conhece isso, mas todo mundo em Portugal, o pessoal canta muito isso hoje em dia. Deixa eu mostrar pra vocês. Canta um pouquinho pra gente. Vou mostrar. Mas eu não vou cantar a letra original de Luiz Gonzaga porque ela não é apropriada pro caminho da devoção. Mas quero. Gyanacharya Guru Maharaj Swami Vishwananda Guru Deva Ki Jai. Gyanacharya Guru Maharaj Swami Vishwananda Guru Deva Ki Jai. Hare Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare Hare Bhakta Priya Shri Guru Sharanam Swami Vishwananda Guru Deva Ki Jai. Bhakta Priya Shri Guru Sharanam Swami Vishwananda Guru Deva Ki Jai. Gyanacharya Guru Maharaj Swami Vishwananda Guru Deva Ki Jai. Aí tem um solinho de acordeon.
Isso é um ritmo chamado galope, rastapé, tum-tá, tum-dum-dum-tá, tum. Maravilha. Então, eu peguei... Em Portugal realmente cantamos muitas vezes. Eu sei, o Mayu adora cantar isso. É, Meu amigo Mayu. Tem no YouTube? Depois manda o link pra gente. Não tem, não tem, não tem. Não tem nenhuma gravação? Nem no Não. Spotify? Não que eu saiba. Tem que gravar. Vou ser bem sincero com vocês, em 2000 e bolinha, não sei quando, Guruji, eu comecei a escrever esses bares brasileiros em português e Guruji me falou que eu devia fazer um CD em brasileiro com os bares brasileiros. E até hoje não foi feito. Tá pendente ainda na minha conta espiritual. Estamos esperando. Se eu morrer agora, eu não tô pronto. Eu tô aqui. Pois é, um dia eu posso fazer e a gente pode lançar pelos canais do Bhakti Marga Brasil. Porque eu acho que não faz sentido. Essa é a minha questão. Eu geralmente, quando os países vêm com coisas em croata, tipo, em croata, tem japonês e tal, eu fico evitando lançar no canal oficial da Bhakti Marga, porque é algo muito de país, aí fica muito fechado para um grupo, sabe, que vai ouvir. Bem que os bares brasileiros todo mundo gosta, né? Quando eu faço nos darshans aqui, todo mundo gosta. Mas sim, faremos. Agora que eu falei em público, vai ter que virar verdade. Ok, onde estávamos? Ah, outra coisa, por isso que eu fico sem vontade de gravar também. Porque eu passei tanto tempo tocando com um monte de músico bom, percussionista, e eu fico pensando, como é que eu vou gravar um CD de bhajan brasileiro? Aqui, sabe, na Alemanha, sem uma zabumba, sem um acordeon, sem um surdo, sem um repinique, sabe? Não tem, sabe? Eu teria que viajar pro Brasil e pedir pra alguém, uns amigos das antigas, fazerem esse favor pra mim. Porque aqui, eu até conheço umas pessoas aqui, mas na Alemanha o pessoal só pensa em dinheiro. Ninguém ia gravar de graça pra mim. Bom, voltando, apesar que a gente tá falando de bhajan, que bhajan é em si a prática da devoção. Vocês sabem que Guruji fala que a própria Atma Kriya Yoga não é que a base da Atma Kriya Yoga, as práticas da Atma Kriya Yoga são um suporte para a devoção, para Bhakti. O primeiro nome, quem aqui sabe qual foi o primeiro nome da Atma Kriya Yoga? Atma Kriya é o segundo nome que Guruji deu. O primeiro nome foi? Acho que Professores? foi Bhakti Yoga. Bhakti Yoga. Não, Bhakti Kriya. Bhakti Kriya. Bhakti Kriya. Aí depois de um tempo ele mudou. Ele falou, não, a gente vai chamar de Atma Kriya Yoga. Mas se a gente entende a essência da alma, não tem tanta diferença. Né? O nome fica meio mais yogic, mais sério quando a gente chama de Atma Kriya. Mas a essência da Atma Kriya Yoga é Bhakti. E o que tem de tão especial em Bhakti? Todas essas técnicas que a gente faz, elas vão nos purificar. Né? A gente começa com Japam, a prática do nome de Deus, para acalmar a mente, inicialmente. Acalma a respiração, acalma a mente. Aí depois a gente faz os pranayamas, faz asana, se você estiver fazendo asana, se for disciplinado. Aí tem a prática principal e tudo. E você vai se purificando para que no final a gente entenda o poder do nome de Deus. A purificação é para você receber a graça de verdade da prática do nome de Deus. Porque tudo já está no nome de Deus. Você fala, eu estou aqui fazendo minha cria para entrar em Samadhi e alcançar a Deus. Aí você vai entender no futuro que quando você recita o nome de Deus, você já está com Deus. Você só não tinha visto isso ainda. Mas você precisa de purificação mental, espiritual, kármica, para a gente ter isso na prática como consciência. Não só teoricamente. Porque na teoria, a teoria é algo muito sem graça. Né? Esse é o problema. A gente tem que ir a fundo para ter essas experiências. Né? Eu lembro quando eu estava indo no Brasil, estudando aí na UFBA, na minha classe de composição, estava estudando composição musical, coisa de vagabundo mesmo. Coisa que você estuda e vira professor, porque senão você não tem o que fazer. Tô brincando, né? Só um pouquinho.
Estudando composição, e nas classes eu tinha uns amigos que a gente se tornou meio que, na minha época lá, né, o grupinho espiritual da escola de música, né, da faculdade de música. Meu amigo Alex Pochá, eu tô aqui, meus pais estão aqui, eles são da universidade também, minha irmã, todo mundo conhece, todo mundo que eu tô falando aqui. Alex Pochá, que é de uma escola chamada Brahma Kumaris. Tinha meu amigo Gilmário Narasimha Das, que é Hare Krishna, da ISKCON. Tinha um professor, qual é o nome do professor de contraponto? Flávio, que estudava um negócio chamado Yoga Vidya, que era muito estudioso de cristianismo místico, yoga. E eu, na época, era devoto de Yogananda, bem forte. Eu e também meu amigo Maurício, da de Salvador, que chegou aí no Darshan e cantar com o Guruji e tal, também que era devoto de Yogananda. Então a gente tinha nosso grupinho, e a gente fazia música, falava de coisas espirituais e tal, e de yoga, as coisas assim. E eu lembro que o Gilmário, ele, que era da ISKCON, é da ISKCON até hoje, ele ficava me chamando de Yogi, de forma respeitosamente, porque tudo pra mim era cria. Eu queria sentar e fazer cria. Eu faço cria todos os dias desde 2006. Então, eu fazia minha cria. Se eu não tivesse feito de manhã, eu fazia num canto na sala de aula, quando a aula estava livre, não interessa. Mas, e falava muito sobre isso, e ele me chamava de Yogi. E eu ficava fazendo piada com ele, achando como é que você pode achar que só cantando Hare Krishna, e pulando pra cima e pra baixo, você vai encontrar Deus. Eu fazia esse questionamento pra ele. Como é que você acha que sem pranayama, controlando a respiração, e através de controlar a respiração, controlar o batimento cardíaco, e assim entrar em samadhi, como que você vai encontrar Deus, se você não tem essa prática? Mas era muita arrogância minha, né? Porque eu pratiquei, e nunca consegui fazer meu coração parar. Consegui, assim, acalmar o coração, conseguia fazer minha respiração ficar muito mais baixa, me sentia muito bem, sabe? Algumas coisas até que poderiam ser chamadas de algo próximo de bliss, de beatitude. Todos nós temos nossas experiências na meditação, muitas são muito profundas, né? Mas da forma que eu falava, que o yoga alcançava, eu nunca alcancei, eu tinha alcançado daquela forma, né? E a vida mudou, eu vim para a Alemanha estudar e fiquei morando na Alemanha, conheci Guruji aqui na Alemanha. Aí depois de 1 ano e pouco com Guruji, fazendo Kriya aqui com Guruji, e fazendo Bhakti Yoga, e mantra, e pulando, e dançando, e fazendo Japam, e tendo a proximidade de Guruji, e vendo os olhos de Guruji quando Guruji canta o nome de Deus, e ouvindo os discursos de Guruji, eu tive que vestir as sandálias da humildade e escrevi pro Gilmário. E falei, olha, você estava sempre certo. Não tem nada de errado em fazer yoga, em fazer respiração, muito pelo contrário, é bom. Mas a intenção tem que ser devoção. Ó, a Maravilha tá dando risada de mim aqui. Mas o nome de Deus é verdade, é suficiente. Mas a Kriya é muito bom. A Kriya é fantástica, e a Kriya é a prática da devoção. Então é isso que o devoto da Bhakti Marga tem que entender. A Kriya Yoga, a nossa Atma Kriya, não é algo separado. Falar, Guruji, a gente é Vaishnava, e como é que a gente faz Kriya? Porque a Kriya, ela é, em essência, a devoção. Quando você sente e pratica, o que te movimenta a praticar Kriya é devoção por Deus. Tem que ser devoção por Deus. Não um motivo yogi egoísta de você ter uma experiência, de você querer ter um estado mais elevado de consciência, de você ter uma visão. É você se purificar para você ficar mais próximo de Deus, para você poder servir Ele mais próximo. E aqui a gente tem que chegar, né, no serviço a Deus, né? Serviço a Deus é a coisa mais importante. Dasya Bhakti. Na Kriya. Ou Pada Seva Bhakti. E o serviço, o Seva para Deus, é a expressão mais pura da prática da devoção. Os Sri Vaishnavas, os Vaishnavas do sul da Índia, eles não têm práticas de sadhana. O único sadhana que eles fazem é seva e puja. E recitação de mantra e shlokas, né, com Shri Suktam, recitação dos Vedas.
muito puja, abhishekam, yagna, muito ritual, porque ritual deixa você sempre envolvido, você não tem tempo para pensar quando você está fazendo ritual, né? Então é muito bom. E não tem, tipo, digamos, sadhana tapasya, como sentar e fazer respiração, yoga, tal, as coisas assim. E eles falam, o Vedanta Desika, um dos grandes escolas, um dos grandes santos do Shri Vaishnavismo, ele escreve, a gente tem que entender que o seva, o serviço espiritual é sadhana. Que o que acontece dentro de você é o mesmo tipo de processo. Você está queimando o karma e você está se purificando. E você está ficando mais próximo de Deus. Não porque ele está vindo mais próximo de você, mas porque você está se purificando e está percebendo a proximidade dele. Bem que existe esse outro conceito, essa outra explicação do que é Bhakti Yoga, do que é devoção. Que é os yogis tentam subir a escada para alcançar a Samadhi, né? Se vocês já estudaram a Yoga de Patanjali, você tem o Ashtanga Yoga de Patanjali, né? Nada errado. Eu perguntei pro Guruji estava errado, o Ashtanga Yoga de Patanjali falou, não estava errado. Mas Patanjali sabia que o último processo que ele explicou ainda não é o processo supremo. Ele sabia que ainda não era o supremo. Então é só isso que os yogis têm que entender. O que é o Ashtanga Yoga? Você começa com asana para ficar saudável, para poder ter a coluna reta, depois tem yama, niyama para você o que é errado fazer, o que é certo de fazer. Depois tem pranayama, controla a respiração, aí depois você tem pratyahara, que você tem aquele glimpse que você para de pensar, você consegue se concentrar em alguma coisa. Tem dharana, que é a concentração. Depois tem dhyana, que é a meditação. Aí quando você tem a concentração, focar em Deus, que é a meditação, dhyana, depois de um tempo você vai experienciar samadhi, e tem dois tipos de samadhi, tem o samadhi que você vai e volta e tem o que transforma você para sempre. Esse último samadhi é a self-realization, é autorrealização, mas não é ainda a realização de Deus. Então isso é o que o devoto pode conseguir alcançar até lá, por si próprio. Eu tô vendo que as véias aqui tá bem acompanhado com músicos legendários brasileiros. Digo dele. Tudo bem. Então, o yogi, ele pode chegar até o estado da autorrealização. Lógico que vai ter que ter uma graça divina já, até para você ter vontade de praticar algo assim, você precisa da graça. Mas digamos assim, pelo seu esforço, o máximo que você pode chegar perto é a autorrealização. Mas é a realização de Deus, a visão de Deus, e entender, ter uma experiência interna do que é Deus cosmicamente. Sabe? A forma cósmica de Deus que está além da não forma de Deus. Esses conceitos que quebram nossa mente. Isso só através da graça dele. E isso que é o poder do Bhakti Yoga. Porque o devoto que pratica Bhakti Yoga, que pratica devoção, que pratica Seva, ele se torna tão doce que em vez dele tentar subir para Deus, Deus não consegue resistir e vem até ele. Isso não é teoria, porque se você lê a vida dos santos, tipo, principalmente dos santos do século XII até o século XVII da Índia, tem muitos santos, e depois recentemente tiveram mais. O que você vê é que eles estão simplesmente vivendo a vida deles em serviço, pensando em Deus, sem pedir nada, que não seja querer amar mais a Deus. Isso faz com que Deus apareça de todas as formas para eles. E brinque com eles e jogue com eles, porque ele é uma doçura que Deus não resiste, vamos dizer assim. Isso são o que esses próprios santos falam, isso é que o Guruji mesmo fala. O poder do Bhakti Yoga é isso. Enquanto o yogi, através das práticas de yogis, ele tenta subir a escada para Deus, quem faz a prática do Bhakti Yoga, que é a prática mais importante, de acordo com o próprio Krishna no Bhagavad Gita, ele se torna tão doce que Deus desce para você. Então essa é a beleza. Vocês sabem do santo Rama Dasu, santo lá do sul da Índia, Bhadrachalam, grande devoto de Rama. Ele escrevia tanto para Rama, bhajans, cantava muito. Tem um filme fantástico sobre Rama Dasu. Ele chegou no momento da vida dele que ele começou a se sentir muito mal. Porque eu vou resumir a história do Rama Dasu. Ele cantava com muito amor por Deus e ele queria ter a visão de Rama. Só que Rama
ainda não tinha dado essa visão para ele. E o rei na época, que era um rei muçulmano, do local que ele vivia, não gostava do fato dele ser um santo tão prominente. Então, pegou ele por um motivo falso e colocou ele na cadeia. E para ele sair da cadeia, ele teria que pagar não sei quantas moedas de ouro que ele não tinha, logicamente. Então, no meio da noite, esse rei teve uma visão que ele achou que era um sonho. Ele viu duas pessoas bem reais, um que tinha os dois com arco e flecha na mão, que mostra claramente que era provavelmente Rama e Lakshmana, o irmão dele. E falou: estou aqui para pagar a soltura do Ramadaso. E colocou um monte de moeda no chão. Então ele acordou dessa visão, que ele achava que era um sonho, e quando olha para o chão ele vê essas moedas de ouro. E ele vai e solta o santo. E ele fala: olha, essas duas pessoas aqui apareceram e pagaram a quantia para você sair. Eu não sabia que você tinha amigos tão poderosos, então vou te soltar rapidinho aqui. E o Ramadasu começa a chorar, não de alegria, mas de tristeza, uma tristeza, digamos, bonita espiritual. Por quê? Porque ele fala: se esse rei que é meu inimigo teve a visão de Rama e eu que sou devoto, ele não apareceu para mim, então eu não sirvo para nada. Porque Rama apareceu para o rei mau, para poder soltar ele, mas não apareceu para ele. Então ele ficou tão mal, o Ramadasu ficou tão mal, eu falei: meu Deus, eu tô cantando a minha vida toda pedindo para ter sua visão. Eu sinto tanto amor por você. E você não aparece para mim, você aparece para o meu inimigo. Então ele pegou um pedaço de pedra, bem pontudo, ele apontou uma pedra, subiu em cima de um penhasco e decidiu enfiar essa pedra no coração dele e tirar a própria vida. Por causa da tristeza dele, de Rama dar a visão dele até para o inimigo, mas não para ele. E nesse momento, Deus gosta de ser dramático, você sabe, Guruji, se você observa Guruji, ele gosta de ser dramático, né? Nesse segundinho, antes dele se perfurar com a pedra, o Rama aparece. Fala: oh, meu grande devoto, tal. E ele começa a chorar e toca os pés de Rama. Rama estava com Hanuman, Sita e Lakshman. E fala: Ramadasu, venha comigo para Vaikunta. No seu corpo físico. Você vai transcender o corpo físico, você vai, sem precisar desencarnar, você vem comigo para o paraíso. Ele e a esposa, ele estava levando a esposa junto. E o Ramadasu perguntou: meu senhor, quando eu estiver lá, eu posso te servir, posso fazer puja para você, posso cantar seu nome? Ele falou: olha, lá não é necessário. Você vai estar comigo. Aí o Ramadasu muda e fala: se eu não posso te adorar, é difícil você traduzir às vezes as coisas. Se eu não posso te adorar lá como eu faço aqui, então me deixa ficar aqui mais um pouquinho. Então ele pede para ficar mais na Terra. E ele serve a Rama no templo com muito mais devoção. Até que ele, mais tarde, anos depois, sai do corpo de forma natural e vai para Vaikunta. Então essa é a beleza da devoção, sabe? A relação pessoal que o devoto tem com Deus, sabe? Essa certeza do amor divino, sabe? E essa coisa intensa, sabe? Alguém perguntou alguma coisa. Seu principal seva é Kirtana, Kashini. Você pode falar um pouco da sua experiência com como Kirtan aumentar a sua devoção? 100%, né? Eu hoje em dia acredito de fato que o Kirtan ele dá com muita facilidade experiências e realizações que você de fato teria com muitas vidas de meditação. Só que dá numa fração de segundo, tipo, existe sensações de uma alegria suprema, assim, de uma felicidade, de um sentimento de pureza tão fantástico que eu senti enquanto cantava o nome de Deus, principalmente em grandes grupos com o Guruji, sabe? Olha, eu fiz música minha vida toda, sabe? Eu já cantei, tipo, Brasil Day em Tóquio, com 30 mil pessoas lá, com uma bandinha daqui da Alemanha. 30 mil pessoas cantando junto, música do Jorge Benjor.
não tem nada a ver com o sentimento de bem-aventurança de cantar kirtan em grupo. Já toquei forró com bandas no Brasil. Só falar o nome das bandas, tipo interior também. 10 mil pessoas em festa de interior. Todo mundo cantando junto, umas letras bestas, horríveis. E não tem nenhum sentimento. Tem um sentimento bom na hora que você vê, uau, que fantástico e tal. Mas não é comparável ao sentimento que você tem dentro do coração do kirtan. E eu posso fazer kirtan aqui por 12 horas seguidas. Você tá cansado no final, mas você poderia continuar. A gente acabou de fazer Kartik Night aqui 12 horas. E eu não tava cansado, foram as 12 horas mais rápidas da minha vida. E eu lembro quando eu ia tocar nessas casas da noite aí e tal, eu saía drenado de energia, sabe? Depois de 2 horas de show, eu acordava no outro dia acabado, sabe? Drenado mesmo, assim, de energia. Tipo, o Kirtan não só purifica, mas ele transforma a mente do devoto, sabe? Ele transforma a mente do devoto e ele dá experiências que às vezes são só um segundo, assim, mas nesse segundo você entende. Ah, agora eu entendo o que aquele santo estava escrevendo. Agora eu entendo o Tukaram. Agora eu entendo o que Guruji está falando. Mas na minha experiência até então, aquele segundinho que, pum, que bate em você e é suficiente para te dar uma doçura que você não quer mais fazer outra coisa. Que, tipo, eu canto outra música, é sem gosto, sabe? É sem gosto. Sabe? O coração fica frio. É divertido tal, mas é frio, sabe? Não tem comparação com a experiência de doçura e amor que eu tenho em um segundo no meio de 1 hora de kirtans. É aquele momento que a mente para, sabe? Porque na maior parte dos tempos, logicamente, como todo mundo, minha mente tá pensando, ó, que amanhã eu tenho que acordar cedo pra vestir lá, que cara, eu tô cansado, acho que vou ter só 2 horas de sono. Taranã, taranã, taranã. Você tá pensando, e aquele trabalho que eu falei que eu ia entregar, não entreguei ainda. Você tá pensando um monte de coisa. Mas você vai aprofundando e chega naquele momento que você não pensa e bum! E você tem aquele sentimento que transforma, sabe? Então, encurto assim um pouco da minha experiência com o Kirtan. O Kirtan, o Kirtan, ele transforma também a comunidade, ele fortalece muito a comunidade. Eu lembro aí o Sangha de Salvador, quando o Guruji esteve em Salvador, o último Darshan em Salvador foi quando? 2016? O Guruji falou, o Darshan foi na escola que eu estudei a vida toda, no Colégio 2 de Julho. Eu tava lá naquele salão, naquele auditório de madeira antiquíssimo, aquelas cadeiras que fazem o maior barulho, todo mundo sentado naquelas cadeiras assim, Guruji. No palco do auditório fala o quê? Eu vou voltar aqui para Salvador quando vocês tiverem um grupo de Kirtan. Foi isso que ele falou. Até então, o Sangha não conseguiu fazer um grupo de Kirtan. Tiveram umas pessoas que começaram, pá, mas ele falou. Sim, você vê a importância do Kirtan para Guruji também. Como? Mas então, você vê a importância do Kirtan. E isso também é outra coisa que temos aí pendente, né, Sangha brasileira. Não pode depender de mim pra isso, não. Tá vendo, Alexiana? Como é que vocês vão cantar um forró devocional aí pra gente? Quando o Guruji fizer o milagre de dar voz pra gente. Você tem voz. Se você fala, você canta. Essa discussão você não ganha. Arada, Oi. A gente estava conversando no grupo da Bhakti Marga aqui de Salvador, né? No sentido de o que a gente pode fazer para essa sangha se desenvolver. Somos poucos, né? E buscando pensar assim como atrair pessoas novas para poder também se beneficiar disso que a gente está falando aqui, não é? Então eu estou indo para Serra Grande, estou indo morar em Serra Grande, vou ficar vindo periodicamente aqui, mas independente disso e até lá, assim, e também assim o Guruji ele tem muito tempo que ele não vem aqui, tem muito tempo que não vem ninguém de lá, assim, porque o que eu penso assim, né? O que a gente poderia fazer para estimular? Então poderia ter audições, poderia ter vídeos, podia ter visitas periódicas sua de
Bate canta, entendeu? Pessoas que falam em português, fazer noite de Kirtan. Bhagavad Gita, ele não é conhecido assim. A predominância aqui é católica, evangélica hoje, que é um negócio assim absurdo, e de religião afro e tudo, né? Então é um universo muito diferente, mas tem pontos convergentes, digamos assim. E o Bhagavad Gita é um manual de vida também. Ele pode ser passado de forma que não fique uma coisa tão desinteressante para quem não conheça, que vai associar algo muito lá do Oriente, de uma outra cultura. Então, assim, e aí é uma solicitação que eu estou fazendo também, né? Nesse sentido de poder injetar, digamos assim, um ânimo assim na sanga, né? No sentido de visita, no sentido de ter vidas para a gente assistir, ter audições, e o que mais, entendeu? Que a gente poderia fazer. Eu sinto nós sentimos, né? Estávamos Sim, sim. discutindo isso. Bom, na minha humilde opinião, assim, o que logicamente traz essas dificuldades para Salvador é que todo mundo, como você agora, se muda. Isso de fato não ajuda, né? Minha irmã começou assim, esse próximo de Salvador foi pra Serra Grande. Aí de Serra Grande foi pra Goiás. E agora tá em São Paulo. Se prepare porque há pro vir. Estou sentindo que alguma coisa vai acontecer aí. Não sei o que é. Mas a gente espera muito. Olha, de fato, tem muita gente em Salvador que teve contato com o Guruji através dos dois darshans, né? Então, eu acho que o que tem que ser feito, basicamente, primeiro, tentar uma reconexão com essas pessoas. E segundo, ter um planejamento, mais simples que seja, de ter atividades que abram, sabe, o leque, ser atividades que sejam atividades de portas abertas. Tem atividades que são as internas, tipo leitura de Bhagavad Gita, que todo mundo faz muito, e o Guru Puja e tal, isso é fantástico, lindo e é maravilhoso. Temos que fazer. Mas não são as atividades que vão necessariamente abrir as portas. E o que a gente tem que entender como devoto, primeira consciência, que por que eu vou sair por aí pregando pra Guruji, o Guruji, sabe, tentando converter pessoas. Não, isso não tem nada a ver com isso. Quais são as palavras do próprio Guruji em relação a isso? Ele fala, os devotos, tem muitas pessoas prontas para receber a minha mensagem, a minha graça, a minha bênção. E até então ele tem feito tudo sozinho, né? Praticamente. A gente ajuda um pouquinho ali, mas ele tem feito tudo sozinho. Ele vai no sonho das pessoas, chama as pessoas pelo sonho, aparece na frente da pessoa de alguma forma, aí a pessoa vai procurar pela internet, acha um devoto e até então, todo mundo aqui praticamente ele fez tudo sozinho. Mas o que ele pediu pra gente, quando a gente estava fazendo perguntas pra ele aqui no Ashram e tal, eu falei, Guruji, o que a gente tem que fazer? A gente tem que fazer tipo, a mídia da Bhakti Marga. A gente tem que direcionar para devotos ou direcionar para todo mundo? Ele fala, as pessoas que vêm para mim já estão prontas para vir para mim. O papel de vocês é direcionar para todo mundo. E aquelas que estão prontas para vir para mim vão responder. Então a gente só tem que fazer aquela conexãozinha que já está preparada para acontecer, sabe? Digamos, com certeza em todos esses cantos aí tem gente pronta, karmicamente, espiritualmente, que poderia encontrar, que poderia ter a sorte de ter tipo, o ensinamento de Guruji na vida. E o que a gente tem que fazer é ter a vontade e o amor de ser esse elo entre Guruji e a pessoa, entrar na vida da pessoa e você vai saber que essa pessoa vai ter uma experiência de amor e transformação que você teve e que o melhor presente que você pode dar para qualquer pessoa na humanidade é isso. Não é isso? Isso é a primeira coisa que está na nossa cabeça. A melhor coisa, tipo, para se dar a qualquer pessoa é a experiência de Guruji. Qualquer outra coisa que você vai dar não se compara a isso. Então essa convicção é necessária. Essa convicção estando lá, então a gente pensa nas atividades, mas a gente vai ter agora a atitude correta. Né? E atividades são quase que infinitas, né? Lógico, o Guruji já falou que ele gosta de Kirtan, principalmente na relação com o pessoal de Salvador. Mas lógico que é algo geral, ele sempre fez em qualquer canto que todo mundo faz Kirtan, sempre. Não há dúvida sobre isso.
e estudo de Bhagavad Gita e tal. Mas então, fazer contato com pessoal de outros grupos em festivais, fazer chanting em locais abertos, visitar as escolas de yoga e fazer recitação de mantra. Se não consegue fazer um grupo de kirtan, então vai só para recitar mantra. Eu falei, olha, eu posso ir na sua escola de yoga e falar sobre meu mestre e a gente fazer tipo, 1 hora de recitação de mantra e 1 hora de chanting, você vai gostar e tal. E simplesmente estar aberto e ter atividades planejadas, que estão planejadas de portas abertas. Sabe? São planejadas que vão fazer com que possibilite que pessoas venham. É só isso. O que a gente tem que fazer é simplesmente ter atividades onde essas portas estejam abertas. E eu tenho plena consciência que quando as portas estão abertas, as pessoas vão vindo. E tem sido sempre assim. Sabe? Mas Eu, tem que ter aquela eu, motivação interna de sair de sair do lugar confortável, sabe? De falar, ó, ok, a gente combinou de fazer alguma coisa. O que a gente vai fazer? No Brasil é muito fácil, sabe? O que não falta você pode fazer caridade, você pode fazer kirtan, você pode fazer chant, tem mil coisas pra fazer, incrível. Mas a gente marca naquele 4º domingo do mês. Aí quando tá chegando perto, você, pô, trabalhei a semana toda, aquele 4º domingo do mês, vou passar o dia todo dirigindo, o dia todo na rua de novo, carregando, fazendo prachado, cozinhando. Aí a motivação, se não tem aquela motivação correta, aí é assim que a motivação começa a cair. Mas a motivação só cai se a consciência não tá na altura certa, sabe? Quando a consciência tá na altura certa, a motivação não cai, porque no momento que a gente consegue estabelecer esse elo entre Guruji e um devoto, o amor que a gente sente é tão fantástico que a gente quer repetir essa experiência. A mesma coisa quando você é um professor de Atma Kriya, quando você dá uma aula de Kriya e você dá um Shaktipat. Aquele sentimento é tão bom de você poder passar isso para uma pessoa que você quer fazer isso de novo, sabe? Então, a alegria de trazer alguém para Guruji e ver depois de um tempo os olhos da pessoa brilhando, sabe? Tendo essa experiência, é uma das melhores coisas que existe na vida, sem dúvida. Então, por isso que, de fato, a gente pode sentar aí com o BMCC e planejar algo mais concreto, mas é isso que tem que ser feito. Mas eu tem sinto, tem que sair do confortável, essa é a questão. Mexer a eu bunda. sinto, eu sinto falta, e eu já te perturbei um bocado nas redes, de material traduzido, de satsang, de depoimentos, porque eu chamo algumas pessoas que eu sei que tem algumas pessoas estão até interessadas e tudo, né? E aí, olha, deixa eu te passar aqui um material, vamos ver junto aqui, tudo, conversar, entendeu? Tem pouca coisa traduzida em português. Então, eu acho que isso ajudaria também. Ajudaria, na minha opinião. Sem dúvida. Estamos trabalhando nisso, né? Esperamos. Mas olha, isso também cai de volta pro Sangha, né? Cai no seu colo de novo. Porque é a própria Sangha que tem que traduzir. Tipo, Shri Pitani da Alemanha não vai traduzir para português brasileiro. Vocês já têm a facilidade de pegar tudo da Bhakti-Manga Portugal e só adaptar ao português. Porque se você tá na Malásia, você não tem nada próximo. Você tem que pegar do inglês e já foi, né? É verdade. Tem mais uma pergunta aqui, peraí, deixa eu ver se eu lembro. Sheila. Assim como Dhritarashtra representa a nossa mente cega, Babarika representa alguma outra característica. Então, nessa lista que o Guruji deu no passado tal, e que muita gente fala sobre o simbolismo de cada digamos, personagem, né, do Mahabharata, o Babarika, ele não tá lá dentro. Por quê? Porque o Babarika, apesar ele geralmente ele não é encontrado fácil nessas escrituras principais. Eles são nessas escrituras mais purânicas, mais laterais, que vêm de história, que se mistura com histórias hereditárias, lendárias, mas não diretamente os personagens principais do Mahabharata. Então você não vai encontrar o Babarika listado assim. Então eu não poderia dizer porque Guruji não falou, não colocou o Babarika nessa lista. O que ele representa nesse sentido. Mas o Babarika é um dos poucos que viram o Vishwarupa, né, de Krishna, porque ele
tava no canto, observando tudo, né? Não foi só Sanjay, Arjuna e o próprio Barbarika, ele tava sempre vendo tudo. Então ele é um ser especial. De fato, depois que ele teve essa visão, tem gente na Índia que celebra o Barbarika como um aspecto de Krishna. Porque ele falou que ele se transformou, a visão foi transformadora para o Barbarika, que ele é como uma transformação de Krishna. Se você procura na internet por templos de Khatu-Shyam é o nome de Barbarika. Aí é só uma montanhazinha com a cabeça, assim. Entendi que ele ficou assistindo o campo de Kurukshetra, só a Isso. cabeça dele que ficou assistindo. Exatamente. Obrigada. Onde paramos? Que horas são? 00:15. Ok, eu vou talvez contar uma experiência minha com o Guruji. E depois, quem tiver mais alguma coisa para acrescentar ou perguntar, seria ótimo. A gente conversa um pouquinho mais. Tava contando, eu tinha selecionado as historiazinhas. Contar uma só pra gente. Sheila, tá cedo pra você aí, Sheila. Guruji, ele gosta de dar experiências fortes para as pessoas, principalmente no início, né? Lógico que são fases em ciclos, mas naquele início, assim, quando a gente tá inocente e tal, o Guruji aparece muito e dá experiências mais fortes, geralmente, né? Isso não, você não tem que. Uma coisa muito importante, muito, muito importante, devotos, por favor. Não compare as suas experiências com a de outros devotos. Isso não ajuda nada nem ninguém. Só faz a pessoa X ou Y se sentir mal. E não ajuda em nada. Porque a relação de uma alma com Deus é 100% pessoal. Então as suas experiências, a sua relação com Guruji e com Narayana, ela só existe entre você e ele. Não existe nada igual em relação a isso. E as experiências que cada um vai ter, mais cedo ou mais tarde, vão ser sempre extremamente pessoais. Nunca, nunca, nunca iguais. Então, eu estava na Espanha, na ilha de Lanzarote, que na verdade é mais Marrocos do que Espanha, geograficamente. Né? Pertence à Espanha. E em 2013, o Guruji estava com um primo dele, que não é um primo próximo dele. E é um primo que estava com problemas de bebida e tal. Bem jovem, sim, mas estava bebendo muito, fazendo um monte de maluquice. E Guruji falou: sai das Ilhas de Maurício e passe uns meses comigo no ashram aqui na Alemanha. E esse primo do Guruji foi com a gente para a Espanha. E esse cara não tinha o menor interesse espiritual. E isso acontece muito. Tipo, pense num lugar como as Ilhas de Maurício, que você tem a vizinhança de Guruji, os bairros perto de Guruji, a cidade de Guruji, a família de Guruji, os amigos dos amigos de Guruji. Todos eles cresceram sabendo que existe uma criança santa que faz todo tipo de milagre e cura que quiser, aparece no sonho das pessoas, bilocação, tal. Todo mundo cresceu com isso. Mas como eles cresceram com isso, para eles é normal. E esse primo de Guruji sabe que ele tem um primo lá que é provavelmente a encarnação divina para ele e que faz tudo quanto é coisa incrível que a mente não entende, mas para ele é normal e isso, até para ele, não foi suficiente para acordar a devoção natural nele. Tem devotos em países distantes que nunca viram Guruji de próximo, que tem muito mais devoção e amor por Guruji do que, às vezes, familiares um pouco distantes de Guruji, que cresceram mimados com Guruji a vida toda e não tem nenhuma devoção por Deus ou por Guruji. Você vê como isso é interessante, assim, de observar, sabe? Então, esse primo de Guruji, ele não tinha nenhuma devoção ou intenção especial, assim, ele tava lá só porque era primo e o Guruji ficava brincando de pular nele e ficar dando beliscão nele e tal. E eu conheço que o Guruji tem vários métodos engraçados, e eu já tava especulando que ele tá fazendo isso. Cada vez que o Guruji faz esse tipo de brincadeira, ele sempre tira a karma da gente e faz alguma coisa, né? Ele sempre tá fazendo alguma coisa. Então ele ficava pulando, brincando, beliscando. Ele falava, você tem que mudar, tal. Para de usar a camisa desse cara. Sabe quem é esse cara? O cara usava a camisa do Marilyn Manson. Cantor de rock maluco, hein?
Para de usar a camisa desse cara, tá? Aí ficava beliscando, enchendo o saco dele, fazendo piada com ele o tempo todo, etc e tal. E ficava assim, foram vários dias e chegou no final da viagem, nada além disso aconteceu. O Guruji ficava tentando despertar nele um pouco de interesse assim, espiritual, um pouco de amor por Deus e um pouco de transformação na vida dele, porque ele não estava bem. Não estava bem mesmo. E brincava muito com ele. E Guruji faz isso de forma sempre bem relaxada. Guruji quer ver as pessoas relaxadas, dando risada, sabe? Naturais. E, então, de qualquer forma, quando a gente está próximo de Guruji, querendo ou não, a gente vai mudando, né? E chegou num ponto no último, um dos últimos dias, quando a gente estava preparando um yagna, tava Swami Tulsidas, na época Rishi Tulsidas e eu, entrando e saindo da casa, preparando o yagna, trazendo as coisas e tal. O yagna era do lado de fora da casa onde o Guruji estava hospedado. E então eu entrando e saindo, de repente eu ouço um grito. Ouço um grito. E eu encontro esse primo do Guruji no chão, deitado, no chão frio de azulejo, lá no. Porque, tipo, Lanzarote naquela época, isso devia estar, tipo, uns 18 graus, 20 graus. Para um europeu é quente, mas pra gente é frio, né? Então ele tava deitado no azulejo frio, chorando, gritando. E eu falei: o que que tá acontecendo? O que que aconteceu com você? Por que você tá chorando, gritando? E ele, não, Visham, ele chama Guruji de Visham, que é como as familiares para os Guruji chamam ele, né? Visham apareceu para mim e eu tava, ele tava sentado no chão fazendo qualquer coisa e Guruji apareceu andando, ele olhou para Guruji para cima e no momento que ele viu Guruji não era Guruji, ele falou: Guruji era diferente, ele tava com a pele azul, ele tava com um monte de braço e eu não sei por que eu tô chorando aqui, eu tô desesperado. E ele ficou chorando, sem saber por que ele estava chorando e gritando, por no mínimo 10 minutos no chão da cozinha. Então ele literalmente olhou para Guruji e viu um ser azul com vários braços. E eu fiquei assim, como Ramadas. Falei: Guruji, eu fico te pedindo pra você me mostrar coisa, você não me mostra. Esse cara aqui que não tá nem aí pra você, você vai e dá essa experiência pra ele, assim. Mas é isso, porque ele precisava de algo, de um choque pra mente dele. E quando a gente tá assim, inocente, sabe? Guruji dá experiências mais fáceis. E depois que a gente sabe quem Guruji é, o amor que a gente tem por ele é até mais importante que essas coisas, sabe? É mais importante do que a própria visão em si. O amor e a relação que a gente sente com o Guruji é mais importante do que essa experiência de milagre que o Guruji deu pro primo dele. Mas é interessante, tipo, Guruji literalmente deu uma visão cósmica, tipo, dele para o primo dele. E eu tava lá tentando consolar o primo: oh, não fica assim não, você só viu Deus. Queria que fosse comigo. Foi nessa mesma viagem que eu perguntei para Guruji. Guruji, imagina um santo cristão. Guruji ama, né, o cristianismo e os santos cristãos, tal. Se um santo cristão assim, um grande santo, sai do corpo e ele vai para um paraíso aí que não está esperado e ele vê Narayana na forma que é descrita nos Vedas, né? Digamos que ele está cosmicamente com uma pele tipo escura e talvez que ele tenha uma coroa cósmica, ele tenha toda uma forma, toda essa forma cósmica que é descrita, que é a forma de Deus, de acordo com a visão de vários santos. O que acontece, né? Ele esperava um Deus sem forma ou um Deus com barba e ver Jesus e ele viu lá um ser azul, um ser assim, um ser assado, ele viu Lakshmi, ele viu Adishesh. O que acontece, né? Aí o Guruji falou: por mais santo que ele seja, se ele não está pronto para essa visão, ele vai ter que voltar para a Terra para aprender a semente aberta. E entender que Deus é mais do que ele achava que era. Eu achei essa resposta tão fantástica. Tipo, até um grande santo tem que voltar para aprender que Deus não era só o conceito que ele acreditava que era, mas era muito mais do que o conceito que ele acreditava que era. Então, perguntando se o primo do Guruji mudou o comportamento. Eu não sei porque ele voltou para esses Maurício e eu não tenho nenhum contato com ele.
Não sei. Ok, vocês falam alguma coisa aí, perguntam alguma coisa mais. Eu queria que você partilhasse, você falou no começo, que você presenciou algumas pessoas que desencarnam e esse momento, assim, junto com o Guruji. Você pode dar uma experiência dessa, partilhar com a gente? Peraí, repita de novo. Que tipo de experiência de novo? Devotos que desencarnaram, Ah, e sim. você falou da beleza que é e estar na presença do Guruji, você testemunhou algo assim? Sim. Primeiro, o coordenador de música de antes, talvez algum de vocês, muitos de vocês tenham ouvido essa história do Dharmananda. Antes de eu virar coordenador de música da Bhakti Marga, era o Dharmananda. E ele era um músico, era um trompista da Orquestra Sinfônica de Bonn, que é chamada de Orquestra de Beethoven, a Sinfônica de Beethoven. E ele ganhou prêmios, era um dos melhores trompistas do mundo, né? E era também coordenador de música da Bhakti Marga, era Brahmachari. E ele ficou doente, ficou com câncer. E ele nunca, em nenhum momento, pediu para Guruji curá-lo. Ele só aceitou tal. E ele pedia, falava Guruji, o que eu faço, o que eu não faço tal. E Guruji falava coisas para ele fazer. Então ele, lógico que ele fazia com esperança que ele melhorasse, mas ele aceitou. Ele não chegou a perguntar diretamente para Guruji. Ele só falou para Guruji, o que eu devo fazer? Guruji falava isso, aquilo tal. E eu lembro que nessa época eu morava na vila aqui perto do ashram e ele de vez em quando vinha para minha casa lá embaixo descansar. Eu só fiquei próximo dele esses últimos meses da vida dele. Antes eu conheci ele meio de forma distante, porque eu cheguei na Bhakti Marga na segunda metade de 2011, ele faleceu em 2013, eu ainda era novo também, né? Swami Revat estava presente no momento, praticamente, que ele desencarnou. Eu não estava presente no momento, mas eu sei a história. E eu era próximo do Dharma. Então, a gente viajou com os vários devotos para um templo hindu para a Mãe Divina que tem aqui na Alemanha. É um templo bem grande, onde a comunidade hindu vai, milhares de pessoas vão para vários eventos e tal. E esse templo era a 2 horas da casa desse devoto que estava doente, de Guruji. Só que esse devoto estava doente há um tempão e Guruji deu um negócio nele e ele falou, vamos lá visitar Dharma agora. Eu falei, Guruji, são 2 horas de viagem, depois a gente tem que voltar 6 horas para pro ashram dirigindo. Ele, não, a gente tem que, eu quero lá visitar o Dharma, a gente vai visitar o Dharma. Quando chegou lá, ele já tinha piorado tanto que provavelmente ele ia sair nas próximas horas. E Guruji não sabia conscientemente disso. Então, Guruji chegou com vários devotos e o Dharma começou a chorar de alegria. Ele não podia se mexer direito, mas ele estava magrinho, deitado na cama. E ele ficou tentando se mover com a energia que ele tinha para tocar os pés de Guruji. Só que, lógico, ele não conseguia descer da cama, aquela cama de hospital já que tinha trazido para casa dele. Então o Guruji colocou os pés dele em cima da cama dele e ele pulou em cima dos pés de Guruji, abraçou os pés de Guruji, ficou beijando e chorando. Então, aí o Guruji ficou umas horas lá cantando. A gente ficava cantando e abraçando, segurando a mão dele e tal. E foi um dos momentos, assim, todos os outros que estavam lá, o Swami Revat, o Swami Kuru, o Pankaj, todos eles estavam chorando por causa da beleza do momento, sabe? Um devoto, assim, tipo, aquelas últimas linhas de vida e segurando a mão do mestre espiritual nesse momento, sabe? Você vai desenhar ela agora? Sim, construir parede. Sim, mas por que você não começou até agora? O Cleo, você pode dar uma mutada no seu, por favor? Ok, obrigado. Então, aí, depois de passarem, tipo, umas horas cantando e segurando a mão do Dharma, Guruji fala, ok, agora a gente tem que ir. Mas Guruji, ele tá tão mal, tal, a gente pode ficar aqui até amanhã de manhã, tal. Não, agora a gente tem que ir. Aí Guruji saiu, e a irmã do Dharma que tava lá com ele voltou pro quarto e tal, e ficou com ele. Guruji saiu viajando. E enquanto Guruji dirigia de volta, o Dharma saiu do corpo. Mas o momento que ele saiu do corpo, quando ele
como que ele saiu do corpo? Tipo, a irmã dele, que tava tomando conta dele, no meio da madrugada, a coisa mais estranha do mundo acontece. A vizinha bate na porta dela pra pedir açúcar, tipo, 3 da manhã. Aí ela acha super estranho, dá açúcar e volta, e ele tinha saído do corpo. Então, né? Isso já é estranho o suficiente. E quando ela volta, ele tá com um sorriso no rosto e o olho bem aberto. Ela fala, Guruji, me explica isso aí. Você saiu, 1 hora depois, 2 horas depois, ele sai do corpo e ele tá com um sorrisão realmente aberta e a irmã tem que sair para entregar açúcar pra vizinha do meio da madrugada e nesse momento ele sai e Guruji explica, ele viu aquilo que todo mundo queria ver. Guruji fala, eu estava lá com Babaji pra buscar ele. Por isso que ele tava com aquele olho aberto e com um sorriso na cara. E eu não podia buscar ele enquanto a irmã dele tava lá. Por isso que a vizinha veio, pediu açúcar no meio da madrugada. Porque a sala tinha que estar sozinha pra gente trazer, ir lá e tirar ele de lá. E eu perguntei pro Guruji uma vez, Guruji, é, quando um devoto, qual é a garantia que o devoto tem de que você vai buscá-lo no momento da saída do corpo? E o Guruji falou, todo devoto que pratica com sinceridade, eu vou buscar na hora da morte pessoalmente. Essa é uma das histórias. Eu lembro também qual é o nome dele? Um devoto da República Tcheca, que era tão próximo de Guruji. Eu fui pra casa dele algumas vezes. Jagadishan. O Jagadishan, ele tava literalmente. Ele tinha as crianças estavam crescendo, tinha esposa, tava super feliz. Era um grande BMCC da República Tcheca, trabalhava muito. Era um businessman super bem sucedido, sabe? Tinha um dos chefes de uma empresa de refrigerante lá da República Tcheca. Mas ele chegou um momento na vida dele que ele tava pedindo pra Guruji pra sair do corpo. E ele literalmente entrou no banheiro. Aí do nada teve o que os médicos falaram que foi um ataque fulminante no coração. Mas que os médicos falaram, parece que foi tão rápido que ele nem sentiu dor. E ele tava também com o olhão aberto e um sorriso na cara, deitado no banheiro. Quando ele saiu do corpo. Então, existem. Tem a história. Opa, ok. História do Guruji brincou que quando o devoto está perto de sair do corpo, ele Guruji vai visitar. Como assim brincou? Por que brincou? Acho que no satsang, ele disse assim, eu sempre vou visitar meus devotos. Aí ele brincou, tipo assim, cuidado, se eu for Tá. te visitar. O próprio Guruji faz essa piada quando alguém pede assim, Guruji, minha avó tá bem velhinha, reza por ela. Ele fala, você sabe, se eu rezo, o que acontece, né? Acelera o karma. Cuidado quando você pede pra eu rezar. Porque eu faço o que é melhor pra pessoa, às vezes não é o que você acha que é melhor. De qualquer forma, a gente não sabe o que é melhor, ele que sabe. Eu ia contar mais uma história só. Porque tem a história. Vocês viram a história do Christian no Experience of the Master? Que ele saiu, que ele teve uma parada cardíaca. E ele viu o Guruji cantando Bhajan do outro lado, quando ele tava morto. Aí depois ele voltou e ele lembra de tudo, ele me contou a história várias vezes. Ele era coordenador de música da Eslovênia, até hoje ele é, na verdade. Amigão meu. Ano passado, ele teve um ataque cardíaco, ficou fora por umas boas horas. Quando ele voltou, ele falou que o que ele viu foi Guruji e o Guruji tava cantando Bhajan. Tava cantando Yamuna Kinare. E foi o que ele viu do outro lado. Ele tava clinicamente morto, em coma, né? Mas isso vocês podem ver no YouTube. Mas tem mais uma história que não tá no YouTube, que é da Shukari Dasi, a irmã da Nishwar Dasi. São duas gêmeas que tem aqui, alemã-russas, que moram aqui perto do ashram. Essa história é muito fantástica. Ela teve que fazer uma cirurgia, aí teve uma alergia no momento da cirurgia e entrou em coma.
Tava quase morrendo lá, em coma, e os médicos tentaram salvar ela fora de si, no meio da cirurgia. Por causa de uma alergia que ela teve, que ela não sabia que tinha. E quando ela saiu do corpo, ela viu... Ela era uma devota nova de Guruji. Ela era tipo uma seguidora, ela mal sabia quem era Guruji. Tinha tido um darshan e tal, tava assim querendo saber se queria fazer parte da Bhakti Marga ou não, tal. Quando ela saiu do corpo, ela lembra claramente que ela viu Guruji, e Guruji estava dançando em círculos com devotos. O que ele viu, era exatamente um braço lila. Era Guruji no meio e devotos dançando em volta dele. Essa era a visão que ele tinha. Só que a visão dela, a experiência dela foi muito interessante porque ela via isso e ela, em consciência, ela sabia que ele era o Supremo. Porque ela não sabia, ela não tinha nenhum... Muito pelo contrário, ela tinha muitas dúvidas. Duvidava muito do Guruji. Duvidava dos milagres dele, duvidava que era tudo verdade, duvidava das coisas que ele falava, acreditava em um monte de besteira que a pessoa falava de Guruji. Mas quando ela saiu do corpo, ela viu o Guruji e a alma dela, naquele momento, sabia. Ele é o Supremo. E tudo que ela queria era ir para lá. Só que, no momento, ela não conseguia ir porque ela percebeu, na experiência dela, que a alma dela precisava de um corpo para se mover de um local ao outro. Porque quando a gente morre, a gente recebe sempre algum corpo, né? Alguma forma energética, algum corpo. Até em Vaikunta, a gente recebe uma forma cósmica que chama de Vishnu Dutta, né? Que o Bhagavatam fala que é uma forma que é semelhante com a de Vishnu próprio. Então, a alma sempre recebe uma forma, algum tipo de corpo, alguma vibração para poder se mover, né? De um local para outro. Então, ela não conseguia ir para ele. Ela sabia, eu quero ir para lá, mas eu não posso me mover. E ele é o Supremo. E ela ficava lá nessa situação. E ela olhou e via o médico lá tentando salvar o corpo dela. Ela via a irmã dela gêmea do lado, desesperada. E ela via a Guruji dançando e ela queria ir pra Guruji. Ela não tava nem aí pra irmã. Naquele momento, ela não tava nem aí pra irmã, pro médico, pra nada. Ela só queria ir para aquele Supremo ali. Mas ela não podia. Não era o momento dela ir, claramente. Ela não conseguia se mover até lá. Aí, ela percebeu, ela lembrou, a alma dela lembrou que ela também estava com chiclete na boca. O corpo dela. E ela conseguiu se mover nesse momento para a irmã, tipo, ela como uma alma, foi para a irmã e falou chiclete. Aí a irmã ouviu chiclete. Aí falou pro médico, acho que ela tá com chiclete na boca engasgada, não é só alergia. Aí o médico abriu a boca, tirou o chiclete e ela voltou pro corpo. E ela falou que quando ela voltou pro corpo, ela sentiu tão mal, ela falou, meu Deus, que peso. Que peso esse corpo. Essa foi a sensação dela. Falei, tô aqui de volta. Olhar pra ele do outro lado era muito melhor. Essas são algumas experiências de devotos. Do outro lado aí, ou indo pro outro lado, ou morrendo, vamos dizer assim. Se uma pessoa é iniciada como devota no plano astral pelo Guruji, pode ser considerado válido no plano físico? Não sei. Eu já ouvi de gente que teve sonhos com o Guruji confirmou, mas eu não conheço a pessoa em detalhe para confirmar. Mas sei que isso aconteceu com Tukaram. Tukaram, o santo Tukaram, recebeu o Guru Mantra dele em sonho. Tukaram só encontrou o Guru dele no sonho, nunca encontrou o Guru dele pessoalmente. Uma coisinha a mais, eu termino porque vai dar 1 da manhã aqui. E amanhã é outro dia pra mim, não acho. Quando Kamadeno das, quando os pais, filhos não devotos de devotos deixam o corpo, Guruji auxilia esses familiares na hora da morte? Sim. Sim, Guruji ajuda também. Com certeza existem níveis pra isso. Mas ele fala que ele ajuda, sim. E tem muitas experiências de devoto com isso também que eu já ouvi. Ok. Conclusão. Devoção não é brincadeira. Devoção é algo muito sério. Bhakti é algo muito sério. Bhakti não é algo fácil de ser feito com pureza de coração. Por isso que Ramanuja pregava mais Sharanagati do que Bhakti. Que você literalmente se entrega a 100% e nem tenta praticar.
entrega 100% e falou, vou fazer o que eu posso, mas tá 100% na sua mão. Nem até a prática do Bhakti não tá na minha mão. Eu entrego tudo para você. Isso é o Sharanagati que o Ramanuja pregava, porque ele falava que até a devoção sincera é difícil para um ser humano hoje em dia. Mas essa prática da devoção, essa intenção é muito importante. E a gente tem que temperar tudo que a gente faz na vida com essa devoção. Isso é Bhakti Yoga. Quando você está dirigindo o carro, você está pensando em Deus. Quando você está trabalhando, você está trabalhando porque você sabe que Deus está dentro do coração das pessoas com quem você trabalha. Aquele mesmo Guruji que você ama no Darshan, ele está dentro da pessoa que está aqui na sua frente, dentro da pessoa que está te incomodando, dentro da pessoa que te fechou no carro, ali no meio da avenida. Qualquer serviço que a gente faz tem que estar envolto com essa consciência de devoção. E o órgão, extensão mais de Guruji no Brasil, mais próxima, mais concreta, é a Bhakti Marga Brasil. Então, se vocês querem, vocês podem servir de Guruji internamente, fazendo qualquer coisa, na intenção, mas o serviço, lógico, para cá, com os devotos juntos, em nome de Guruji, é substituído, vamos dizer assim. Primeiro porque o Sangha, tipo, isso vai fazer com que vocês tenham mais contato convoscos, sei lá, esqueci a palavra que eu falo, com um outro, sei lá. E não sei se eu vou falar isso, não. E nos momentos de dificuldade, isso vai fazer muita diferença, sabe? Quando vocês vão ter uma família espiritual. Porque eu lembro, falava aqui pesado, minha irmã e minha mãe estavam aqui, eu lembro quando minha filha faleceu, depois de 6 meses, eu lembro que metade do ashram aqui viajou pra minha casinha, que era 15 minutos depois. E sabe o que os devotos fizeram? Em vez de ficar só me abraçando, falou, oh, que pena, que pena, que pena. Os devotos vieram pra minha casa, um dia depois de minha filha ter falecido. A gente baixou a cortina da janela, trancou a porta e cantou Kirtan por horas. Você lembra disso? E esse foi um dos momentos mais bonitos da minha vida, sabe? E só uma família espiritual pode te dar isso. A família material e os amigos materiais não vão te dar o suporte espiritual, não vão te entender. Você, como devoto, não vão te entender dessa forma. Sabe? Eu tava tão triste naquele momento, e quando os devotos todos vieram e começaram a cantar, eu tava chorando, mas era uma mistura de tristeza e bem-aventurança, e eu tava me batendo assim, falei, eu não posso sentir nada que não seja tristeza agora, porque minha filha morreu ontem. Mas aquele sentimento era tão bonito daquela família espiritual, que isso me tocou profundamente de forma tão, tão maravilhosa que isso foi transformador pra minha vida, sabe? Mas eles só eram parte da minha vida porque eu aceitei ser parte da vida deles também. Eu tava aqui no ashram ajudando, eu não morava no ashram, mas eu tava aqui praticamente todo dia, sempre que eu podia eu tava aqui ajudando. Eu trabalhava, eu tinha 40 alunos de guitarra, tinha show todo fim de semana, mas todo o tempo livre que eu tinha, eu tava aqui no ashram fazendo serviço. A gente tem que fazer as coisas na prática, sabe? A gente não pode ser só teórico. E aí que a gente criou essa família fantástica. E quando, no meu maior momento de dificuldade, todos eles estavam lá comigo. E de uma forma realmente espiritual, sabe? Não uma tristeza que te bota pra baixo, te traz na pressão. É algo que realmente te eleva, sabe? E que te traz perto de Deus, sabe? A presença dos devotos espirituais nos traz mais perto de Deus. E o sangue é muito importante. Só que o sangue tem que ter o que fazer. Então, Guruji nos dá essa desculpa de fazer Om Chanting, de fazer Kirtan, de fazer coisas, sei lá, de espalhar. Os devotos no Quênia, porque saem, distribuem comida para as pessoas, sabe? Vão para uma casa que ajuda crianças aidéticas tal, há anos, sabe? Fazem Kirtan e trazem foto de Guruji e trazem comida todo ano e fazem isso aqui. Mas tudo isso, no final, acaba até sendo uma desculpa para os devotos continuarem juntos, sendo uma família, sabe? Porque se não tem essa desculpa para fazer algo, de fazer algo junto, como é que a família vai ser uma família na prática, sabe? Não existe, né? Tem que ter algo na prática que una todo mundo. E essas são as atividades da Bhakti Marga. Então, a gente faz o serviço para Guruji
E Guruji de presente nos dá uma família espiritual e nos dá experiências que vão transformar a nossa vida e nos trazer para um nível que a gente nem esperava que a gente podia alcançar. Então essa é a troca injusta. A gente não dá nada e o Guruji dá tudo de volta pra gente. Então, Bhakti é a prática do coração e da mente, ele está sempre com Deus. E na prática é o serviço. Qualquer serviço que for. E é o serviço do trabalho normal e o serviço do Seva ligado ao caminho espiritual. Todos os serviços são expressão de Bhakti. Mas a gente tem que entender que toda a nossa vida tem que se tornar uma expressão de devoção. Isso é a devoção na prática. A devoção na prática é você fazer tudo com consciência de que você é um devoto de Deus e você quer servir Ele. E essa é a sua identidade. A sua identidade é de ser um servo e devoto de Deus. Essa é a sua identidade suprema. Você não quer merger e sumir dentro de Deus, ou ser tão grande quanto Deus, ou sumir e virar uma luzinha flutuante. Você quer ser um devoto servo de Deus. Essa é a nossa identidade. E não existe nada mais bonito que isso. E se você não entende isso, você só tem que ler o Bhagavatam e Bhagavad Gita e ouvir Satsang Guruji, e esse entendimento vai aparecer no coração. Jai Gurudev. Vou fechar, ok? Jai Gurudev. Obrigada. Jai Gurudev, muito grato. Jai Gurudev. Gurudev, obrigada. Jai Obrigada, Gurudev. lindo. Obrigada. Obrigada, Jai Gurudev. Obrigado, Prabhuji. Shanti, Shanti, Shanti. Shri Guru Pyo Namaha. Hari Om. Bolo Lakshmi Narayana Bhagwan Ki Jai. Bolo Radha Krishna Kanhaiya Lal Ki. Shri Mahavatakri Babaji Ki. Shri Ramanujacharya Ki. Satguru Swami Vishwananda Mahaprabhu Ki Jai. 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 Jai, Jai.